Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Nós vamos aguardar alguns minutos para que todas as pessoas se conectem. Então, vocês podem deixar a mensagem de vocês aqui no nosso chat e aproveitar também esse momento para seguir a Aivo nas nossas redes sociais e acompanhar nossos conteúdos também no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Já conversamos mais, tá bem? Muito obrigada e até já. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Hoje nós vamos falar, então, sobre a nova API do Messenger para Instagram, como ela pode ser importante para a sua estratégia de experiência do cliente. Aqui está um pouco da nossa agenda e vou explicar um pouco também sobre a nossa dinâmica. Nós vamos passar por esses pontos e as perguntas serão feitas ao final. Vocês podem deixar as perguntas na caixa de perguntas que está aqui embaixo no vídeo e vamos respondê-las ao final. Meu nome é Lígia, eu sou da equipe de marketing da Aivo. Vocês já devem me conhecer dos e-mails, do podcast. E hoje a gente vai contar também com a presença da Kelly, que é a nossa Adoption Specialist, e ela vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Olá, pessoal! Então, vamos começar. É importante a gente entender como está o cenário das mensagens instantâneas no mundo, principalmente depois do Covid. Nós passamos por um momento em que as mensagens instantâneas e os aplicativos de mensageria estão muito em alta. De acordo com pesquisas, a gente vê que 75% dos consumidores desejam enviar uma mensagem e poder conversar com empresas
dessa maneira, assim como existiu um aumento das conversas entre clientes e empresas nesses canais de mensagens e a preferência dos usuários por aplicativos de mensagem instantâneas contra canais tradicionais de comunicação, como e-mail, telefone. E por que isso é tão interessante? Porque para o usuário, usar canais que a gente chama, né, de redes sociais e aplicativos de mensageria é uma coisa que já é familiar. Então, os aplicativos de mensagens, a gente já os usa todos os dias para conversar com os amigos, para conversar com familiares. Por que não usá-los para conversar com as marcas? Os aplicativos de mensagem também são convenientes, porque eles podem ser assíncronos, então as pessoas podem mandar uma mensagem agora e receber a resposta em algum tempo, assim como eles são instantâneos. Você pode responder mensagens sempre de acordo com o que você deseja. E também é personalizado. É sempre uma conversa de um para um. Você pode falar com um agente, ele pode ver seu histórico de cliente e adaptar as respostas para as suas necessidades. E por que é vantajoso? Para as empresas, para os negócios. É eficiente, porque as consultas frequentes elas podem ser automatizadas, economizando tempo e dinheiro. É eficaz, porque as conversas podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente, sempre dentro do campo de mensagens. É importante para construir relações de longo prazo, de confiança e proporcionando uma comunicação humana, e também é escalável, porque se você tem uma solução bem organizada, é possível responder de uma a infinitas consultas com os mesmos recursos. E por que o Instagram? Essa é uma rede social que ela é uma das redes com mais engajamento no mundo. Ela tem mais de 1 bilhão de usuários ativos e ela está na 5ª posição das redes sociais mais utilizadas do mundo. 70% dos compradores potenciais, eles vão ao Instagram para descobrir produtos. E isso é muito relevante. Assim como 90% das pessoas que usam o Instagram, eles seguem uma empresa. E 2/3 das pessoas pesquisadas, elas dizem que usam o Instagram também para interagir com as marcas de uma maneira mais possível. E isso é um fenômeno global. A gente tem aqui, trabalhando, né, que os Estados Unidos e a Índia, eles dividem o primeiro lugar com o maior número de usuários. Logo depois vem o Brasil, e a gente tem grandes números também na América Latina. E é muito interessante ver o Brasil em 3º lugar, porque é uma rede social com que o brasileiro já está muito adaptado. O público do Instagram, mais da metade dos usuários tem menos de 34 anos. Então, o Instagram é especialmente popular entre os jovens adultos. E por isso ele é principalmente usado entre os millennials e a geração Z. Isso é bem legal da gente observar quando vamos fazer esse planejamento do uso da rede social. As principais indústrias que se beneficiam dessa estratégia são o e-commerce e os serviços, porque stories, lojas, perfil, conteúdos patrocinados, todos eles colaboram na definição de uma boa experiência de compra online. Mas, de qualquer maneira, todas as indústrias, todas as verticais podem se aproveitar dessa rede social para se comunicar com os clientes. E qual que é a grande novidade? Agora, as empresas podem automatizar o atendimento no Instagram. A gente tem uma nova API do Messenger para o Instagram, fazendo com que as pessoas podem implementar soluções de atendimento no Instagram, combinando o melhor da IA conversacional com o suporte humano para melhorar essa experiência.
Assim, a empresa consegue resolver rapidamente as consultas, as perguntas, transforma o usuário em um seguidor e esses seguidores em clientes. Até agora, as pessoas podiam atender no Instagram, mas não era de uma maneira tão escalável. Se a marca tendo 1 milhão de consultas por dia, seria impossível atendê-las. Mas com a nova API, é possível automatizar esse tipo de atendimento e trabalhar de forma mais escalável. Essa API, ela traz novos recursos para as empresas quando se trata de lidar das mensagens de seus clientes em grande escala. Ele permite com que as pessoas gerenciem as mensagens a partir de perfil, lojas e stories. Então, é possível responder, sim, instantaneamente, de forma automatizada e encaminhar para um agente humano, no caso de perguntas mais complexas. Então, com isso, o que a Aivo e a nova API do Messenger para o Instagram estão proporcionando é isso: ser mais responsivo, atender 24 horas, 7 dias por semana, de maneira automática, ampliar as suas integrações para personalizar ainda mais o atendimento e lidar com essas consultas em uma plataforma unificada, ter todos esses canais integrados em um único espaço. E quais são as vantagens em usar a automatização do Instagram? Bom, recentemente a gente apresentou, através de um webinar sobre comércio eletrônico, a Clara. A Clara, ela é uma jovem de 25 anos, então ela é da geração Z, ela é bem conectada com as redes sociais, então ela tem bastante entrosação com essas plataformas, e a preferida da Clara é justamente o Instagram. Além disso, a Clara, ela conversa bastante com os amigos dela, através dessa rede, ela conversa bastante com os familiares dela, e ela também interage com empresas, com marcas, com influenciadores. Bom, a Clara, ela passa entre 4 a 5 horas diárias usando o celular dela. Então, você pode perceber que ela é uma pessoa super conectada mesmo com a tecnologia, com as redes sociais, e ela não gosta de conversar por telefone. Eu acredito que seja também uma realidade da maioria dos jovens, não gostar de conversar por telefone. E a Clara, ela está cansada do tradicional atendimento ao cliente. Então, imagina o seguinte: a Clara já não gosta de conversar por telefone, ela tenta fazer um contato com uma empresa, e esse contato é muito moroso, então demora bastante para que ela seja atendida, ela fica aguardando em linha, ela é transferida para vários setores, então a Clara está cansada desse processo de atendimento moroso, ela quer alguma experiência que seja diferente para ela, e é o que a gente vai mostrar aqui na jornada da Clara sobre o Instagram, que daí é uma novidade para ela, e ela vai começar a entender como que funciona essa nova plataforma, esse novo canal, na verdade. Bom, um bot sobre medida para o cliente. Então, imagina o seguinte, que a Clara, passando aí pelo Instagram, ela viu um tênis, e ela gostou bastante desse tênis, mas antes de iniciar a compra do tênis, ela tem algumas dúvidas. Imagina que ela clica naquele campo de mensagem do Instagram, e aí ela tem, de forma rápida, um atendimento com assistente virtual. Então, esse assistente virtual, ele pergunta qual que é a dúvida dela, o que ele pode ajudar. Ela faz uma pergunta que pode ser sobre pagamento, sobre o prazo de entrega, sobre outros produtos, e de maneira bem natural, a plataforma já consegue responder essa informação para a Clara. Então, ele passa a informação para a Clara da mesma forma que ela perguntou, de forma humanizada, e é isso que a gente vai apresentar. E a primeira etapa para a gente automatizar esse atendimento também é importante entender que tipo de bot que a sua empresa, que o seu negócio precisa. Existem basicamente 3 tipos de bot. Aqueles desenvolvidos com fluxos estruturados, então é uma árvore de decisões, e eles não são capazes de conversar de forma aberta e natural
e são ideais para negócios pequenos, eles são muito simples de implementar, mas eles também são muito restritos. E a gente tem também alguns que a gente trabalha com NLP, eles entendem a linguagem, compreendem comando, mas eles não são tão integrados com essas ferramentas de CX. Eles são um componente, eles não são a solução. No geral, eles têm custos altos e manutenção complexa. É preciso uma equipe muito técnica, muito especializada para falar sobre isso, e eles muitas vezes não compreendem de maneira tão leve, de maneira tão natural, esses regionalismos, esses erros gramaticais, essas conversas mais abertas para trabalhar com mais empatia e consistência. Nós temos um conteúdo sobre isso no blog e eu vou compartilhar com vocês no chat em alguns minutos. Bom, então, como a gente conversou, como a gente falou sobre a Clara, a gente consegue identificar que são conversas naturais e desestruturadas. Então, o que significa isso? Para a Clara conseguir buscar ali a resolução, a resposta que ela tanto precisa para finalizar uma compra, para sanar alguma dúvida, ela não precisa ter um script, um roteiro bem detalhado. Então, ela pode fazer uma pergunta simples, com apenas uma palavra, e aí a plataforma consegue identificar ou então passar uma informação para ela de sugestão para que ela consiga aí sanar essa dúvida dela. Isso que a gente está passando para vocês é que também a gente consegue fazer a compreensão da intenção por trás das perguntas. E a gente consegue também interpretar os regionalismos e os erros gramaticais. Isso facilita bastante a usabilidade da plataforma. Primeiro, a intenção é tudo aquilo que o cliente faz de pergunta para o bot de vocês. Então, imagina que vocês já têm um canal do Instagram e o cliente ele vai fazer uma pergunta sobre algum tipo de informação. Volta só um pouquinho, deixa eu só... Ele vai fazer alguma pergunta sobre algum tipo de intenção e aí você já tem essa informação preparada. Vocês, no caso, quem adquire a solução da Aivo, não precisa se preocupar com a informação de regionalismo ou então os erros gramaticais que vão envolver a pergunta do cliente, porque a própria plataforma ele já entende o contexto como um todo, e aí ele passa de forma transparente, de forma simples, a resposta para esse cliente. Além disso, através das intenções, a gente consegue obter também respostas mais completas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre essas informações. As respostas completas, a gente pode acrescentar algum complemento. De repente, uma imagem para uma orientação para o cliente, um PDF para termos e condições, um vídeo explicativo, a gente pode adicionar botões e a gente também pode fazer uma derivação para humano. Isso significa que a gente pode fazer uma transferência para um agente humano para que a Clara consiga ter todo um processo completo do começo ao fim em um atendimento através do chat. Vamos passar para o próximo. Ficou pequenininha a tela? Deixa eu só aumentar, eu estou me vendo aqui. Boa, muito bem. Mais um outro. Isso. Só um instante para fazer a atualização. Só um momento, né, porque a gente organiza aqui a apresentação. Isso. Mas enquanto isso, a gente vai conversando, tá? A gente conversa sobre a Clara em relação ao que a gente quer mostrar para vocês. O que a gente quer dizer com essas informações? Dentro da plataforma MyAivo, existe um facilitador no qual a gente consegue fazer a inclusão da intenção, que é tudo aquilo que o cliente pergunta para o bot,
de uma maneira simples e de uma maneira que eu não precise ficar cuidando, no caso, de erros gramaticais, de regionalismo, de sinônimos. Então, a própria plataforma já nos traz essas informações. Então, a gente, de uma forma bem simples, já consegue acrescentar essas informações para o nosso cliente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, a apresentação. Só um instante. Isso, perfeito. Agora deu certo. Bom, continuando a falar sobre um bot, né, um bot sobre medida. Aqui, nesse slide que está sendo apresentado para vocês, a gente quer mostrar de uma forma bem sucinta, mas que vocês tenham uma visão, como que a gente faz a criação de uma intenção dentro desse canal. Então, a gente está na plataforma MyIvo, por exemplo, a gente consegue fazer a criação das intenções através da plataforma, a gente consegue inserir a resposta para esse cliente de uma forma bem rápida. Então, imagina que a solução, quem tem, por exemplo, a solução, a plataforma MyIvo, já consegue fazer essa configuração para o canal do Instagram. Então, se eu tenho outros canais de atendimento, se eu possuo outros canais de atendimento, a gente consegue já configurar esse tipo de pergunta, logo o tipo de resposta também para o canal do Instagram. Quem não tem a plataforma, no caso, quem ainda não possui a plataforma, a solução da Aivo, aí demora um pouquinho mais, mas também não é um tempo muito longo. Por quê? Porque a gente precisa fazer a criação das perguntas frequentes, então a gente precisa entender em qual momento o meu cliente faz algum tipo de pergunta, o que eu posso oferecer para o meu cliente. E aí a gente precisa fazer primeiro a construção dessas perguntas frequentes, para depois fazer a aplicação dentro do bot. Então demora um pouquinho mais quando a gente não tem essa solução, a gente precisa criar do zero essas informações. E aí, como questão de boas práticas, o ideal é que o nosso cliente que está iniciando com a plataforma tenha de 15 a 20 perguntas já preparadas. Lógico, quanto mais perguntas, melhor, mas de 15 a 20 já é um bom começo de conteúdo para que o cliente tenha essas informações disponibilizadas através do canal que ele desejar que esse cliente tenha. Então, aqui é um exemplo da criação de canal. Agora deu certo. Criação de intenção, perdão. A gente consegue fazer a criação dessa intenção. Dentro da plataforma, existem maneiras de perguntar que a gente pode acrescentar. E aí, a gente também consegue acrescentar a resposta. E dentro dessa resposta, vamos pensar na aproximação da Clara. Então, a Clara, como jovem, ela sempre usa emojis, ela gosta também dessa aproximação, dessa forma informal de conversar com ela, e a gente também consegue aplicar isso através das nossas respostas. Pode passar. Bom, aqui a gente tem um atendimento imediato. Então, imagina o seguinte, que além desse atendimento, a Clara pode ser atendida a qualquer horário e a qualquer momento. Então, são 24 horas por dia, 7 dias por semana de atendimento que a Clara vai conseguir ter através do Instagram. E aí ela faz uma pergunta através do Instagram e ele responde ele pode responder com a informação de alguma campanha, de algum desconto. Aqui nesse caso, a gente tem um exemplo de que, como ela fez uma pergunta de alguma promoção, está sendo mostrado para ela que se ela fizer o cartão da loja, ela vai ter 30% de desconto, então é um desconto exclusivo. E aí, os próximos passos, as próximas jornadas da Clara, é o interesse dela em saber um pouco mais sobre isso. Bom, aqui
dentro desse campo, a gente tem uma compreensão de linguagem natural. Então, imagina o seguinte, que a Clara, além dela entrar em contato aí com o Instagram no horário que ela finalizou os estudos dela, então imagina que a Clara é uma jovem que trabalha e à noite ela estuda, então ela só tem o horário da noite para fazer algum tipo de busca dentro do Instagram, e aí ela fez todo esse processo e chegou até esse ponto, tá? Dentro desse campo, ela fez uma pergunta no qual ela colocou de forma incorreta o nome do cartão de crédito, então ela teve um erro ortográfico. A plataforma, como ela tem uma inteligência artificial, ela consegue apresentar essa informação para a Clara. Por quê? Porque ele mostra a informação da resposta de acordo com o contexto do conteúdo dela. E aí, ele fala o seguinte: olá, que bom que você deseja abrir uma conta. Pode passar. E o que a gente quer apresentar para vocês? Além dessa informação que ele consegue trazer, mesmo com erro ortográfico, de uma forma natural, então, a Clara sabe que está sendo acolhida, mesmo sendo um assistente virtual, a gente consegue coletar informações do cliente através de formulários. Então, veja que interessante, a gente consegue criar os formulários de acordo com a necessidade de cada negócio. Então, se o seu negócio fazer a coleta de leads, por exemplo, a gente consegue fazer a criação dessas informações com nome, com WhatsApp, com e-mail, com CPF, por exemplo, e ao final desse contato, a gente consegue trazer uma resposta de retorno para a Clara, um agradecimento. Então, sendo mais aproximado ainda, tendo uma saudação, e essas informações, elas podem ser enviadas ao responsável da empresa de vocês, para que a gente consiga fazer a abertura da conta dessa loja online, que é o exemplo que nós estamos passando aqui, tá bom? Bom, imagina o seguinte, agora a gente tem um outro cenário também com a Clara. A Clara conseguiu receber o cartão dela, tá tudo certinho, só que infelizmente o cartão foi recusado. Então ela volta no canal do Instagram e aí ela fala que ela não pôde pagar, o cartão foi recusado, ela quer muito esse tênis. A própria plataforma coloca a informação para ela que ela não precisa se preocupar, que ele vai fazer a transferência para um agente humano. Então, ela consegue ser derivada para um segundo canal de atendimento. Imagina que o assistente virtual, ele é o primeiro canal de atendimento no qual ela busca uma solução, que é no qual a gente tem a preparação dos nossos conteúdos, que é a intenção e a resposta. Mas existem informações, consultas mais complexas, mais específicas, no qual a gente precisa fazer a transferência para o atendimento humano. E aí a gente consegue completar todo esse processo para a Clara. A Clara vai ter um atendimento humano? Pode passar. Sim, ela vai ter o atendimento através também de um canal nosso. Aqui é o exemplo do live, que a gente consegue fazer a transferência. E o que a gente pode trazer aqui para vocês? Uma assistência mais personalizada para essas consultas mais complexas. Para o agente humano, para o assistente, no caso, o colaborador que está atuando dentro do live, ele também tem um facilitador através da inteligência artificial. Passa mais um slide para mim, que eu vou mostrar mais uma informação. Isso. Dentro desse campo, como vocês podem ver, ele conversa com a Clara através de uma coluna, e na coluna seguinte, ele tem um campo de sugestões. Isso faz com que a gente consiga economizar tempo conversando com o nosso cliente, porque através da inteligência artificial, a gente consegue identificar que essa informação, ela vem vindo com frequência para o canal do live. Então, ele já mostra isso para a gente clica, conforme vocês estão vendo aí na tela, e ele consegue apresentar a informação para o cliente sem ter que escrever. Então, já é uma rapidez no atendimento com a Clara e também para a gente que faz essa economia de tempo e evita erros, tá? Bom, agilidade na resolução de processos. Aqui, a gente tem uma informação no qual a Clara, ela ainda tem aquele erro ortográfico, mas só para mostrar para vocês que é mostrada a resposta para ela, e ela faz uma pergunta sobre quando que vai chegar o pedido dela, né?
Com o número de pedido, a própria plataforma vai buscar, através de uma integração, essa informação. Essa informação, ela passa para a nossa plataforma e responde para a cliente, no caso, para a Clara, quando é que vai ser entregue esse material dela. Então, esse tênis dela, no caso, que foi o que ela fez a compra, tá? Aqui a gente tem um processo de resolução de integração. Então, imagina que a gente consegue fazer o trabalho tanto com a plataforma, como com outras plataformas no qual a gente consegue fazer essa integração e trazer a resposta completa para a nossa cliente. Bom, e aqui tem a parte que eu mais gosto, mais admiro, que são as interações incrementadas. Imagina que passou o tempo, né? A Clara já fez a compra do tênis dela, a Clara, ela já adquiriu o cartão que foi feito com um desconto exclusivo da loja, e aqui ela também está passando pelo Instagram, porque a vida continua, e aí ela viu que a faculdade que ela queria já abriu matrículas, ela queria saber mais informações. Quando ela envia uma mensagem para esse campo, ela consegue visualizar não só a informação da faculdade, mas consegue também visualizar a imagem, que é uma imagem de campanha, e embaixo vocês podem reparar que vai ser exibido as opções de botões. Então, é um facilitador para ela, que ela precisa clicar, com apenas um clique, ela consegue obter a informação dela, e aí embaixo é apresentadas as informações de URL que a gente pode acrescentar, é apresentada a informação de imagem, poderia ser apresentada uma informação, por exemplo, de vídeo, poderia ser apresentada uma informação dos termos e condições. Então, através desse campo, a gente consegue identificar essas possibilidades que hoje nós vamos ter através do canal do Instagram. Bom, aqui é um campo extremamente importante, porque a gente precisa saber como é que foi a experiência da Clara dentro da nossa plataforma. Então, imagina que durante esse contato, vocês poderão ter a possibilidade de acrescentar uma pesquisa de satisfação, no qual a Clara vai identificar como é que foi a experiência dela dentro do canal. Então, ela vai responder a informação que vocês colocarem dentro dessa plataforma e, no final, a gente consegue também fazer o agradecimento pela opinião dela, por ela ter deixado essa informação. Esses resultados, eles não ficam à toa dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem um campo chamado de Analytics na plataforma MyAivo e, através desse campo, vocês conseguem obter os resultados em relação à pesquisa de satisfação. Então, imagina que ela respondeu, a gente tem um campo só de pesquisa de satisfação, no qual vai mostrar para vocês se a experiência da Clara foi positiva, negativa ou foi neutra, por exemplo, tá? Aproveitando esse campo, não é somente a pesquisa de satisfação que vai ser apresentado para vocês. Então, a gente tem um leque de informações para que vocês consigam identificar a saúde do bot. Então, imagina que a gente trabalha com o campo de Analytics, o que está sendo apresentado nesse momento para vocês é o campo de Dashboard. No Dashboard, vocês vão conseguir identificar quantas sessões foram realizadas, de acordo com o período que foi pesquisado, qual que é a porcentagem de transferência para um atendimento ano, qual que é o tempo que o meu cliente ele fica numa sessão. Então, dentro desse campo, a gente consegue obter gráficos através de pizza, a gente consegue ter uma visualização de gráfico que vai mostrar para a gente qual foi a data que a gente teve o maior número de sessões, ou então o menor número de sessões, para que a gente sempre consiga visualizar e acompanhar aí, no caso, a saúde do nosso bot, tá? Como colocar em prática essa sua nova estratégia no Instagram? Se você chegou até aqui convencido que essa é uma ótima possibilidade para o seu negócio, vamos conversar, então, sobre alguns pontos que é preciso considerar. Em primeiro lugar, quais contas podem implementar a API do Facebook para o Instagram? Hoje, nós estamos no momento 1, uma fase 1 de implementação. E nessa fase 1 de implementação, estão sendo atendidas contas
com mais de 10 mil seguidores e menos de 100 mil. Elas já podem se conectar à API. Na próxima fase, vão ser incluídas as contas com mais de 1.000 seguidores e ela deve estar disponível em julho. E depois, numa próxima etapa, são as demais contas, possivelmente ao fim do terceiro trimestre. Aqui, a gente tem a página oficial do Facebook para desenvolvedores, compartilhei no chat com vocês, para vocês acompanharem também essas informações. E quais são os passos a seguir se você quer ter esse novo canal? Se você é um cliente Aivo, entre em contato com a nossa equipe de suporte para ficar por dentro dessas novidades. E quais são os passos a seguir para fazer essa implementação? Definir quais informações os clientes estão procurando, desenhar essa experiência de atendimento com base nas suas expectativas, assim como nós mostramos no caso da Clara, que é cada uma das empresas em que ela interagiu, como aquilo foi desenhado, testar as perguntas e respostas para garantir a visualização e a performance do seu bot e publicar. Com um clique, começar a atender os seus clientes. Então, se você já é cliente Aivo, converse com o seu gestor de contas. E se você ainda não é cliente, entre em contato com a gente, que os nossos agentes, nossos especialistas na solução podem te ajudar. E aqui, as nossas considerações finais, antes da gente fazer aquela abertura para perguntas e respostas, né? Pode passar mais um. Bom, oferecer um atendimento ao cliente ágil. Aqui, no caso, é a chave de ouro, é a chave do seu negócio, porque quanto mais rápido a gente faz o atendimento para o cliente, quanto mais ágil a gente é, melhor para o nosso negócio. A gente faz um trabalho no qual a gente atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, e imagina também que a Clara, ela não precisa mudar de canal para conseguir obter algum tipo de resposta em relação às dúvidas dela. Então, colocando a informação de novo da Clara, a Clara é uma jovem, nem sempre a gente tem tempo, e nem sempre a gente como nós mesmo, né, como pessoa, acaba até mesmo desistindo de algum tipo de compra, justamente por causa desses tipos de transferências. Então, a gente consegue atuar pela conta do Instagram, no caso, pelo canal do Instagram, consegue responder para a Clara e consegue trazer, além de uma ótima experiência para ela, já que o canal do Instagram é o favorito da Clara nesse exemplo, a gente consegue trazer também um conforto para esse cliente. Então, imagine o conforto dele, no qual ele não precisa fazer nenhum tipo de contato telefônico se ele não quiser, no qual ele não precisa ser transferido para nenhum outro canal, caso ele não queira. Então, a gente consegue trazer aí esse conforto e essa experiência positiva para a Clara. Bom, aqui são os multicanais. Independente de qual canal que seus clientes estão entrando em contato, a gente precisa certificar de que eles recebem um atendimento igualitário em todos os canais. Então, imagina que a gente tem as opções. Imagina que a gente tem as informações do canal, a gente trabalha com canal de web, a gente trabalha num canal de WhatsApp, a gente trabalha com o Facebook e agora com o Instagram. O que é sempre importante a gente entender dentro desses campos? Que a gente precisa ter a mesma persona, a mesma forma de atendimento em cada processo que vocês vão passar. Então, quando a gente cria uma intenção, a gente precisa tomar o cuidado de saber em qual canal que está sendo passada a informação da intenção, por exemplo, qual que é a resposta que a gente vai transmitir para esse cliente, o que a gente quer transmitir e que ele seja igualitário, que ele seja positivo em todos os tipos de canais que vocês oferecerem a ele. E quanto mais canais a gente estiver conectado,
melhor, porque o cliente ele sabe onde pode buscar a gente, onde pode procurar pela gente. Então, de repente, eu quero fazer a marcação de uma consulta. Vamos imaginar um outro tipo de cenário. A gente pode obter a informação através do site da empresa, através do WhatsApp, através do Facebook e também através do Instagram. Quanto mais a gente estiver envolvido, melhor para o nosso negócio, para a nossa estratégia de atendimento ao cliente. E um diferencial da plataforma da Aivo é ser omnichannel. Todo esse atendimento é feito integrado e centralizado em uma única plataforma. Bom, aqui a informação das integrações para maior flexibilidade. Então, dentro da plataforma MyAivo, a gente consegue também fazer a integração com as plataformas que vocês utilizam. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer alguma integração que, voltando ao exemplo do cartão, por exemplo, a gente consiga obter a informação do pedido de entrega, da data de envio, do envio de formulários. Então, a gente tem um leque de informações, um leque de opções para que a gente consiga integrar e trazer uma experiência ainda melhor para o nosso cliente. Bom, aqui a gente tem a informação da permissão do autoatendimento, né? Então, a gente precisa permitir ao nosso cliente que ele faça esse autoatendimento. O que isso significa? A gente precisa confiar no nosso assistente virtual. As transferências para o atendimento humano, que é o nosso segundo canal, ele pode ser feito em consultas complexas, em questões no qual, de fato, o assistente virtual não consegue mais apoiar o cliente. Então, imagina que, a partir desse momento, a gente consegue ter um facilitador, a gente consegue criar intenções e, lógico, pensando sempre numa resposta completa. Essa resposta, ela não precisa ser uma resposta longa para não se tornar morosa também para o cliente. Isso é um ponto de atenção. Mas ela precisa estar completa para que o cliente consiga obter a informação sem a necessidade de uma transferência. E essa transferência, ela pode ser feita quando de fato for necessário. Sempre que a gente puder, a gente facilita o autoatendimento para esse cliente e a gente oferece essa disponibilidade, no caso de um agente humano, se ele de fato precisar desse atendimento, desse segundo canal. Isso. Complementar o atendimento humano e automatizado. Claro, a gente tem esse atendimento, que é o atendimento nosso primeiro canal, que é o assistente virtual, mas sempre pensando nesse complemento todo, desde o que a gente conversou sobre a Clara, é importante que a gente tenha também essa derivação para agente humano. Então, imagina que essas questões mais complexas, de fato, não conseguem ser tratadas através do nosso canal, do nosso assistente virtual. Então, a gente consegue fazer a transferência para humano, no qual a Clara, que é o exemplo que nós havíamos passado, consegue obter a resolução do problema dela. Então, imagina que a Clara, lá no comecinho, ela teve um problema com o cartão de crédito dela, não conseguiu solucionar com o primeiro canal, e ela foi derivada para esse segundo canal de atendimento, que também vai conseguir fazer essa ligação com o Instagram. Bom, aqui a gente tem as informações das métricas, análises e resultados, né? Dentro da plataforma MyAivo, a gente tem um leque de opções no campo de analytics, no qual a gente consegue mensurar os resultados da nossa plataforma. Então, imagina que a gente consegue não só fazer todo esse processo de resultado, saber como é que foi o atendimento via chat, saber se foi feita uma transferência, se foi feita a transferência, por que foi feita uma transferência para o atendimento humano. A gente consegue também fazer a medição da satisfação do cliente com o serviço que você oferece. Então, voltando um pouquinho para a história da Clara, a Clara recebeu uma pesquisa de satisfação também através do Instagram, ela não precisou sair da plataforma, dentro do campo ela já respondeu a pesquisa, e aí, conforme eu falei nos slides anteriores, a gente tem uma seção chamada de satisfação, no qual a gente consegue mensurar se essa experiência do cliente ela está sendo positiva de fato.
ou se a gente precisa melhorar os nossos resultados. E agora nós chegamos no nosso momento de perguntas. Muito obrigada, Kelly. E agora a gente continua. Temos aqui algumas perguntas no chat. De qualquer maneira, se não conseguirmos responder agora, amanhã a gente vai enviar um e-mail resumindo essas informações e com algumas dessas perguntas também respondidas, além do link para o vídeo que vai ser publicado no YouTube, para que você possa rever e acompanhar esse nosso conteúdo. A primeira pergunta da Sofia é se é um processo demorado implementar um chatbot no Instagram. Kelly. Olha, como a gente conversou lá em alguns slides também atrás, isso depende um pouquinho. Depende se você já tem a solução da plataforma, por exemplo, se você já tem a solução da plataforma MyAivo, é super simples e super rápido. Por quê? Você faz a configuração do Instagram para que essas intenções também sejam vistas por esse canal. Então, é um processo muito rápido. Agora, para quem ainda não tem nenhuma solução, não há solução ainda da plataforma MyAivo, demora um pouquinho, mas não seria o quê? Um caso, uma semana, para poder fazer a criação das perguntas frequentes, caso você não tenha. Então, no caso da Sofia que fez essa pergunta, caso você não tenha essas informações, essas perguntas frequentes, comece a fazer a construção desse conteúdo, porque quanto mais rápido a gente tiver essas informações, mais rápido é o processo de instalação, de inclusão desse conteúdo. A gente tem aqui também uma pergunta da Vanessa, muito complementar a esta, que é quais as boas práticas você recomenda ao criar o conteúdo para o bot? Boa, muito bem. Bom, as boas práticas são bem simples. A gente faz primeiro uma criação das intenções. Quando vocês pensarem em intenção, começa a pensar quais são as principais perguntas que devem ser respondidas aos seus clientes. Então, para a gente iniciar o uso do bot, a gente precisa ter em torno de 15 a 20 perguntas que façam sentido para o cliente de vocês. Então, se vocês tiverem algum outro canal, que seja FAQ, perguntas frequentes, que é o exemplo que eu tenho, vocês podem adicionar essas informações às intenções. Segunda forma são as maneiras de perguntar. As intenções é tudo aquilo que o meu cliente pergunta, mas existem várias formas que ele pode fazer essa pergunta. Então, a gente precisa pensar de todas as formas como que ele vai perguntar e a gente precisa incluir essas informações dentro da nossa base para que a gente consiga responder ao cliente. Imagina, ele pergunta como que eu faço para comprar com meu cartão de crédito, a gente precisa pensar em todas as formas que ele poderia fazer essa mesma pergunta para que o meu bot ele responda. Uma outra questão também que é importante citar aqui, é a parte de treinamento que existe dentro da nossa plataforma. Então, para quem já possui ou para quem tem um interesse na plataforma MyAivo, existe uma seção chamada de treinamento. Essa seção a gente consegue identificar as perguntas dos clientes que não foram respondidas e a gente consegue trabalhar em cima dessas perguntas, o que é algo super importante, porque é através dela que a gente vai elaborar o nosso conteúdo e a gente vai construir uma experiência melhor para o nosso cliente. E uma próxima boa prática é sempre pensar na forma em que a gente vai responder para esse cliente, se vai ser de uma forma informal, se vai ser de uma forma formal, e trabalhar esse conteúdo do começo ao fim dessa mesma forma, o mesmo tom você vai ter com esse cliente. E aproveitar muito o nosso complemento. A gente trabalha com vários complementos, com botões, que são os mais utilizados pelos nossos clientes. A gente trabalha com vídeo, então por que não passar uma orientação para o cliente através de vídeo? A gente trabalha com PDF, por que não responder o cliente com os termos e condições para que ele já obtenha essas informações, tá bom? Então, é sempre importante lembrar que essas são as principais boas práticas para que vocês já iniciem usando a nossa plataforma. O Gabriel pergunta sobre se existe previsão para a API ser liberada para atender contas com mais de 100 mil seguidores,
sim, inicialmente a previsão do Facebook é liberar isso no terceiro trimestre. Então, eu compartilhei com vocês no chat a página oficial do Facebook para desenvolvedores sobre essa plataforma de Messenger dentro do Instagram. Então, é bom ficar de olho ali para ver quando isso vai ser liberado e trabalhar com esse tipo de solução. Aqui tem uma pergunta da Maru sobre se as soluções de IA conversacional funcionam melhor para determinados setores ou tamanhos de empresa. Na verdade, um dos pontos mais importantes é você ter um certo volume de conversas, porque nós temos casos de sucesso em bancos, casos de sucesso em e-commerce, casos de sucesso em educação e também em construtoras, em lojas. Isso varia muito. A vertical, um setor, não é um limitante. Mas é interessante que você tenha um certo volume de conversações para que você possa aproveitar o máximo da inteligência. Tá bem? E aqui, e a gente tem uma última pergunta da Camila, que é sobre boas práticas no atendimento, chatbot humano, nesse transbordo chatbot humano. E uma coisa que a gente já trouxe em outros momentos é essa questão do omnichannel, de ter todas as informações em uma única plataforma. Então, usando a Aivo, é possível que você não precise começar um atendimento do zero. A plataforma já está com as suas informações, o bot já tem as suas informações, e agora o agente humano pode continuar a partir daquele ponto. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Eu compartilhei com vocês o link, se você quiser agendar uma ligação com um dos nossos especialistas. A gente tem aqui também o link para o nosso site, para a nossa página especial que nós criamos sobre o Instagram. E foi muito bom contar com vocês nesse evento. Agradeço a presença de todos, agradeço muito a presença da Kelly, que trouxe muitas informações interessantes e muito conhecimento da área de adoption, para que a gente pudesse apresentar para vocês essa novidade da API do Messenger para Instagram, que era algo que os clientes já buscavam há um tempo e agora está se tornando uma realidade. Quero agradecer também a presença de todos vocês. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Obrigada pelo convite, Lígia. Eu que agradeço. Sim, brilhou, como sempre. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Então, tchau, gente. Amanhã, então, a gente envia esse link com as perguntas respondidas. A gente manda o link do vídeo. E aí vocês podem continuar nos acompanhando. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, no YouTube, também nas plataformas de podcast. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.